Então, meu nome é Paulo Gabriel da Rocha Pinto, eu sou antropólogo, professor da Universidade Federal Fluminense e sou estudioso do Islã em diferentes contextos sociais e culturais. É que a presença do Islã no Brasil ela é muito antiga, mas você tem três histórias paralelas que não se cruzam, né? Você vai ter uma história colonial, você vai ter uma história oriunda da escravidão africana no Brasil e você vai ter uma história oriunda da imigração árabe no Brasil. Então, na verdade, os primeiros muçulmanos, as primeiras pessoas de origem muçulmana, eles vêm com os portugueses, né? Ou seja, são os mouriscos, que são muçulmanos, que foram convertidos à força, né, em Portugal, ou se converteram ao catolicismo em Portugal para evitar a discriminação, ou evitar um status jurídico desfavorável, e continuaram praticando rituais islâmicos ou crenças islâmicas como tradição familiar, né? Esses mouriscos, o único acesso que a gente tem à existência deles são os documentos da Inquisição, que perseguiu alguns deles, né? E pelos documentos da Inquisição você vê que o Islã para eles é basicamente uma tradição familiar, não necessariamente uma identidade religiosa. Eles próprios talvez nem soubessem ou nem se considerassem como muçulmanos, mas por conta da perseguição da Inquisição isso fica claro que eles tinham práticas que diferenciavam eles do resto da população. Esses mouriscos nunca foram uma comunidade, eram indivíduos, né, que viviam isso dentro da família, e acabaram, a partir do século XVIII, se diluindo no resto da sociedade. Outra fonte de presença de muçulmanos e do Islã no Brasil é a escravidão africana, que a partir do final do século XVIII começam a chegar escravos africanos muçulmanos, vindos de diversas regiões da África Ocidental ou da África Central, né? E esses muçulmanos, no século XVIII, eram conhecidos como mandingas, e no século XIX você tem um aporte maior ainda de escravos muçulmanos para a Bahia, que são chamados malês, né? Os malês, eles se organizavam entre si, ou pelo menos eles tinham relações entre si, eles constituíam uma rede de solidariedade étnica e religiosa. Eles tinham especialistas religiosos que vinham da África, às vezes como escravos. Eles tinham objetos, eles tinham textos que eles ou traziam da África ou produziam, e eles participaram e lideraram algumas revoltas anti-escravistas, né, uma revolta dos escravos. E a mais famosa é de 1835, a chamada Revolta dos Malês, é a mais famosa delas. O que acontece depois da Revolta dos Malês é que há uma grande repressão a toda a prática visível do Islã, toda a prática pública do Islã, por parte do Estado brasileiro. Já está no Brasil independente, né, no Brasil imperial. E isso faz com que esses escravos e ex-escravos se organizem em comunidades, mas comunidades que praticam o Islã privadamente, né? Ou seja, você vai ter na casa do imam, que no linguajar deles era o limamo, né? Você tinha as orações, você tinha algumas práticas rituais, você tem registro de recitações de zikr, embora não fossem comunidades sufis, você tem uma influência do sufismo na religiosidade deles, e por conta da repressão na Bahia, eles também vão para outras regiões do Brasil. Então, no século XIX, você tem pelo menos 3 comunidades organizadas: Rio de Janeiro, Salvador e Recife, onde você vai ter muçulmanos negros, escravos ou ex-escravos, né, que se organizam nessas comunidades. E o Islã desses muçulmanos dos malês também era marcado por uma série de passagens e conexões com o catolicismo, também em parte para ocultar a sua identidade. Então eles batizavam seus filhos, eles enterravam os mortos segundo rituais católicos e faziam rituais islâmicos periódicos nas casas. Com o fim da escravidão, a relação com a África é cortada, né, de certa maneira. Então o fluxo que tinha de especialistas religiosos, de textos, de pessoas que sabiam ler e escrever o árabe, é interrompido.
e gradualmente também essas comunidades vão se diluindo e vão se desagregando. E quando essas comunidades começam a se desagregar no início do século XX, é exatamente quando chega uma nova leva de muçulmanos, que é ligada à imigração médio-oriental, imigração de fala e cultura árabe, principalmente da Síria, da Palestina, Síria e Líbano, para o Brasil, né? Então, esses imigrantes árabes, eles são algo em torno de 15% da imigração total do Oriente Médio. Os outros imigrantes eram cristãos, e eles vão gradualmente também se organizar em comunidade. Eles vão levar um tempo maior do que os cristãos árabes para se organizar, até porque a sociedade brasileira tinha uma série de preconceitos, uma série de divisões negativas sobre o Islã. Mas já nos anos 20, em 1929, você tem a criação da Sociedade Beneficente Muçulmana em São Paulo, que é a primeira instituição muçulmana. Um traço importante desse Islã imigrante, que chega com os imigrantes, é que ele é extremamente plural. Você começa a ter a organização do Islã em torno dessas sociedades beneficentes muçulmanas, mas que já marca justamente essa pluralidade de comunidades, de tradições, de formas de entender o Islã. E o modelo de organização é a sociedade beneficente, que funciona, nesse primeiro momento, basicamente como uma arena de sociabilidade entre famílias, né? A ideia é que as famílias fiquem juntas, que elas possam passar a sua cultura e a sua língua, né, através do contato entre os membros da comunidade, e claro que os casamentos aconteçam dentro da comunidade. Então, as práticas religiosas acontecem, mas elas têm uma visibilidade menor do que o convívio social. O convívio social realmente é o centro das atenções. Tanto que a primeira mesquita, que é a Mesquita Brasil, em São Paulo, vai começar a ser construída em 40 e terminada em 60. E ela é a única mesquita do Brasil até 72, quando tem a Mesquita de Curitiba. Ela é construída pela Sociedade Beneficente Muçulmana de Curitiba. Então você vai ter essa sociedade em São Paulo, e nos anos 50 você vai ter a criação de outras. A 51, a do Rio de Janeiro, a de Curitiba em 57, e por aí vai. Você vai ter a expansão desse modelo de sociedade beneficente muçulmanas conforme aumenta o número de imigrantes muçulmanos oriundos do Oriente Médio. Essa é a situação, basicamente, das comunidades muçulmanas. Elas se organizam dessa forma até os anos 80, quando você começa a ter uma expansão na construção de mesquitas, né? Então, começa também, isso é um fenômeno global, né? Você começa a ter a possibilidade, né, de conseguir fundos na Arábia Saudita, no Irã, nos países do Golfo, etc., e construir mesquitas, né, para as comunidades. Então, as comunidades começam a construir as mesquitas, e as mesquitas dão mais visibilidade ao aspecto religioso da comunidade muçulmana, né? Ou seja, o aspecto religioso do Islã, ele ganha visibilidade pública, né? O que antes nem era tão evidente. O que era mais evidente era a ideia de uma comunidade étnica, quase, ou seja, os imigrantes e os filhos dos imigrantes, né, falavam árabe e tentavam transmitir o Islã junto de uma cultura do Oriente Médio. Então, nos anos 80, com essa visibilização da dimensão religiosa, né, do Islã, e também, obviamente, as diferentes tradições, você vai ter a construção de mesquitas sunitas e mesquitas xiitas também. E o que acontece nesse momento é que essa visibilização da dimensão religiosa também permite as primeiras conversões, que vão acontecer nos anos 90. O processo de conversão, ele tem uma série de fatores. Um dos fatores, né, as primeiras conversões acontecem, na verdade, via o contato que brasileiros têm no exterior com o sufismo. Então, os primeiros convertidos se convertem a partir do contato que eles têm com o sufismo na Europa ou nos Estados Unidos, e com eventuais viagens à Turquia, né? Geralmente a Turquia ordens turcas são uma referência. Então, são esses primeiros convertidos que vão trazer o sufismo para o Brasil, vão organizar algumas comunidades sufis. Porém, nesse momento, você também já tem toda uma comunidade muçulmana organizada em torno das mesquitas e da prática religiosa nas mesquitas. Então, embora o sufismo seja um primeiro movimento de conversão de brasileiros, ele vai permanecer
minoritário em relação ao Islã praticado nas sociedades beneficentes muçulmanas e nas mesquitas. Então, o sufismo ele abre o caminho para as conversões, porém as conversões logo se deslocam para as mesquitas, né? E aí você começa a ter um movimento de conversão nos anos 90, de pessoas que começam a se interessar pelo Islã, começam a ler a respeito, e também outro fator importante é a visibilidade que o Islã vai ganhando na mídia, né? Embora uma visibilidade quase sempre negativa, isso traz a curiosidade das pessoas. Então começa um jogo de tensão entre comunidades e convertidos, de como absorver esses convertidos, de como colocar eles para dentro da comunidade, de como talvez expandir o Islã na sociedade brasileira. E nos anos 90, algumas comunidades vão começar um processo de tradução ou de localização do Islã na sociedade brasileira. Especialmente a comunidade do Rio de Janeiro e várias mesquitas em São Paulo, eles começam, por exemplo, a adotar o português nos sermões ou fazer traduções simultâneas dos sermões do árabe para o português, começam a produzir uma literatura em português, começam a criar, e talvez o que tenha sido mais importante nesse processo, criar cursos de cultura islâmica ou de Islã e principalmente cursos de língua árabe, que são uma forma que a sociedade brasileira, né, que os brasileiros interessados têm para se aproximar da comunidade, adquirir uma competência cultural e, eventualmente, caso se convertam, adquirir a competência cultural necessária para se considerar um muçulmano completo. Então, esse processo acelera, principalmente a partir de 2000 e 2001, obviamente, com dois fatores. A novela, O Clone, e que, com todos os erros de concepção e de representação, pelo menos oferece uma visibilidade positiva dos muçulmanos, e o 11 de setembro, que oferece uma visibilidade negativa, porém é visibilidade. Então isso faz com que as pessoas se interessem cada vez mais. E algumas comunidades já estavam preparadas com essas arenas de divulgação, de explicação, de acessibilidade do Islã para esses brasileiros. Em outras comunidades você tem um resgate das gerações nascidas no Brasil, uma mobilização, uma remobilização dessas gerações em torno da identidade muçulmana, né? E o que cria, de novo, também grandes diferenças regionais. Obviamente, comunidades que têm uma presença muito grande de imigrantes e seus descendentes, a forma de viver o Islã ali é muito mais ligada, obviamente, com a língua árabe, com a cultura árabe, com tudo mais, o que é diferente de comunidades que foram criadas por convertidos, como as comunidades do Nordeste ou comunidades em que não receberam mais grandes levas de imigrantes, como no Rio de Janeiro, em que os convertidos acabam se tornando a principal presença dentro da comunidade, né? Então, na verdade, se você olhar para o Islã hoje, você vai ter uma pluralidade de tradições. Então você vai ter, né, como eu disse, sunitas, xiitas, alauítas, drusos, o sufismo vai estar presente, mas também dentro de cada uma dessas tradições você vai ter uma diferença, uma pluralidade de condições e de formas de entender e de formas de ser muçulmano e de questões que essas comunidades obviamente enfrentam e colocam para si mesmas, né? Então é isso.